Fala pessoal, tudo bem? Antônio aqui. E nessa aula nós vamos falar sobre ataque de Trojan. Trojan é um tipo de malware que é utilizado aí para roubo de dados, espionagem e para comprometer a segurança. Então, nós vamos ver como são criados, como se prevenir e até mesmo como eles são espalhados aí através da web. Bora para minha tela, que essa aula tá muito legal e você vai descobrir aí mais sobre esse tipo de ataque. Vamos lá. Então pessoal, aqui na minha tela nós vamos falar sobre ataque de Trojan, tá? Eu particularmente gosto demais desse tipo de aula, tá? Quando você inicia no mundo da cibersegurança, no mundo de hacking, esse tipo de ataque e os Trojans às vezes são os primeiros dos quais você vai ter contato. Então, para nós falarmos sobre Trojan, primeiro a gente tem que entender o que é um Trojan, né? O porquê dessa palavra e como é que ela surgiu. A gente vai até algumas curiosidades nós vamos ver aqui juntos, tá? Antes de mais nada, um Trojan, ele é um tipo de programa malicioso, tá? Então, como a gente comentou, ele é da categoria aí do malware, é um programa malicioso que se disfarça como um software ou arquivo legítimo. Então, é diferente aí de um crack ou de um vírus comum, tá? Ele tem essa particularidade que ele se disfarça. Então, você acha que está baixando algum arquivo que é legítimo, mas na verdade você está baixando um Trojan. E ainda falando sobre Trojan, geralmente a gente tem um hatch na frente, então a gente é comum, tá, falar Trojan hatch, que o hatch nada mais seria do que Remote Access Trojan, tá? Um Trojan de acesso remoto, que foi que a gente comentou que ele permite o controle remoto, roubo de dados e muito mais coisas, tá? Após a sua infecção. E aí, para nós falarmos aí também, a gente tem vários modelos, tá? Não existe um só. E a gente tem, e ao decorrer do tempo, nós tivemos muitas variações. Eu quero até mostrar algumas para vocês. Eu peguei todas essas variações, tá? É da minha época, então talvez alguns de vocês também possam lembrar de alguns nomes, algumas telas como essa. Você pode ver aqui até que ele é um pouco antigo, ó. Olha essa carinha aqui, bem de antigo mesmo. Mas essa foi uma das caras, uma das primeiras caras que surgiu aí do Trojan, tá? Que permitia aí o controle de desktop. Acho que você não vai conseguir ver porque tá bem ruim a imagem mesmo, mas foi uma das únicas aqui que a gente conseguiu recuperar, tá? Comandos, comunicação, e o nome dele era esse Turcojan aqui, ó, bem antigo, tá? E aí foram surgindo variações, melhorias, mas sempre mantendo as suas peculiaridades, que é a parte de execução remota, execução de comandos, verificar aí a tela, desktop e muitas outras coisas, tá? A parte que eu acho bem legal, que talvez você goste também, é essa parte aqui de tela. Os Trojans, eles têm essas telas para facilitar, diferente de linha de comando, tá? Então a gente tem aqui essa parte visual, beleza? E aí teve o Turcojan, teve o NJHAT, que talvez da classificação aí seja um dos mais conhecidos. Aí eles diretamente surgem em entrevistas, em matérias, em tutoriais inclusive, tá? No NJHAT. Essa é a tela dele. Aqui a gente também tem as suas, como eu comentei, peculiaridades, que é Remote Desktop, abrir um chat para conversar com a pessoa, Get Password, que é para pegar senhas, gerenciador, rodar arquivos. E aqui, após a infecção, né, ele vai mostrar o nome da máquina que foi infectada, qual que é o IP, ele mostra aqui qual que é o Windows que está rodando na máquina, qual que é a janela que está ativa no momento, ó, Active Window, e muitas outras coisas, tá? Isso aqui é apenas algumas delas. E as suas versões, elas têm esses principais comandos, mas às vezes você vai encontrar alguma versão que tenha mais recursos, outras versões que tenha menos recursos, tá? E falando ainda do NJHAT, como eu falei das variações, e por ele ser um dos mais conhecidos, no próprio GitHub, tá? Como você pode ver aí comigo, se você procurar por NJHAT, ó, primeira coisa que eles já vão dizer, ó, Remote Administration Tool, uma ferramenta de administração, né? E aí, nós temos várias versões, tá? Não vou dizer para você baixar todas, mas se quiser testar, você pode baixar alguma, validar. Tem algumas versões, ó, Green Edition, edição verde aqui, por esse usuário. Aí tem uma outra versão aqui, ó, 0.7. Tem a versão NJ Crypter, que aí geralmente pode vir até encriptado. Golden Edition, uma edição de ouro aí, e várias versões, tá? São 27 páginas aí só de versões do NJHAT. Como eu comentei, ele é um dos mais conhecidos aí. Se você procurar aqui, ó, inclusive, eu só joguei NJHAT, ele saiu até matéria, ó. NJHAT, um Trojan de acesso remoto, bastante
utilizado por vários cybercriminosos. Tá? Exatamente por essa facilidade de a gente conseguir configurar ele sem precisar de abrir portas e coisa do tipo, tá? E mais um é o Khazar Hatch, que é esse aqui, ó. Essa é a telinha dele, bem similar ao NJ. A gente consegue ver aqui o IP, consegue ver a máquina que foi infectada, o usuário, a versão que está rodando, o país onde foi executado aquele software, tá? E aqui várias coisas. No sistema você pode desligar o sistema da pessoa, reiniciar. Isso, gente, imagina isso no ataque. Dá controle total para quem ali criou, né, esse software, criou o que a gente chama de servidor. Se eu criar um servidor e a gente vai criar juntos aqui e mandar para alguém a pessoa executar esse arquivo, a gente vai ter o controle total da máquina, tá? Isso é muito perigoso e muito interessante ao mesmo tempo, né? Você vê como nós estamos vulneráveis, tá? E ainda falando do Khazar Hatch, eu quero mostrar para vocês um vídeo, tá? De um dos maiores especialistas em cibersegurança atualmente, tá? Eu tô falando aí de um cara que você talvez vai até lembrar dele, do Kevin Mitnick. Olha ele aqui, ó. Kevin Mitnick. Ele é escritor de vários livros best-sellers, tá? E ele tava num programa do Dr. Phil. Eu vou rodar com você aqui esse vídeo, eu quero que você assista aí comigo, tá? Eu vou deixar também o link aí na descrição para que você possa assistir posteriormente a matéria completa, porque eu vou direto para a parte que ele mostra o ataque do Trojan, tá? Em tempo real. E ele, gente, eu tô falando de alguém aqui que não é um usuário comum, tá? Não é um cara simplesmente que é entusiasta de segurança, não. Tô falando aqui de um dos maiores especialistas e está utilizando, se você olhar aqui, ó, o Khazar Hatch. Ele está exatamente utilizando esse software de acesso remoto aqui, que é o que a gente vai utilizar também, tá? E esse software aqui é o que vai dar controle para ele, ele mostra em tempo real. Para isso ele vai utilizar aqui um dispositivo infectado, ele vai colocar na máquina, aí ele mostra, ele fala, ele coloca na máquina para rodar automaticamente. E o ataque mesmo vai começar bem agora aqui no final, ó. Eu vou rodar com vocês, aí vocês assistem comigo aí. Bora pro vídeo. Okay, press the A button. Up. Okay, and then we should look at the lower left-hand part of the screen. There it goes. That's the malware being injected. That's it. That's all the victim sees. And I It happened that fast? That fast. So right now you're controlling this computer From Virginia. I'm connected to a computer in Virginia. This has malware installed now because of the cable, and now I'm able to take full control of this computer as the hacker. Ou seja, terminamos o vídeo aqui, você viu que é muito rápido, ele tem um dispositivo infectado aqui, tá? E quando você acompanhou comigo, quando ele coloca nesse computador aqui do Dr. Phil, inclusive é um dos programas muito conhecidos lá fora, tá? Realmente muito famoso. E aí o Kevin Mitnick tá mostrando, ele coloca aqui um dispositivo infectado e ele fala, ó, agora, ó a cara dele de assustado, ó. Ele não acredita que, tipo, só dele colocar aqui, você vê que ele roda um comando aqui, ó, um PowerShell. There it goes. That's the malware being injected. right now. E ele já fala, ó, já tá injetado e agora eu tenho total controle através dessa máquina, ele consegue controlar totalmente a máquina do Dr. Phil, tá? Então vamos ver como é que funciona esse ataque e é muito interessante, é muito rápido, né? E você vê que na tela, assim, deixa eu mostrar aqui pra vocês, Virginia. I'm connected. aqui, na hora que roda, esse aqui é o computador que foi infectado, certo? Na hora que roda, olha só o que aparece aqui pra ele, ó. Aparece todas as informações desse computador pra ele. Até então não tinha nada ali na tela, tava em branco, né? Depois que roda e é infectado, já no outro computador ele já tem tudo, tá? Então, beleza, agora você viu em funcionamento. Antes de nós irmos para a prática, que eu sei que você está ansioso, eu também estou, tá? Quero mostrar para vocês isso, quero que vocês aprendam isso. E aí, qual que é a grande vantagem, tá, de utilizar um hatch? Qual que é a grande vantagem de utilizar um software como esse? A facilidade de uso, tá? É muito fácil utilizar, não tem muito segredo, tá bom? A gente só configura, cria um servidor e já está pronto para utilizar, tá bom? E eu quero trazer uma curiosidade aqui. Eu até comentei essa curiosidade com vocês lá nas primeiras aulas, na aula de termos de cibersegurança, mas eu acho muito interessante isso, eu quero passar para vocês agora um pouquinho mais dessa curiosidade, tá? Na mitologia grega, após 10 anos tentando crescer a cidade de Troia, vocês já devem ter ouvido falar do cavalo de Troia, tá? Os gregos construíram um enorme cavalo de madeira, e deixaram na frente lá da cidade como um presente de rendição. Já ouviu falar nessa história? Gente, é incrível. E é exatamente
esse tipo de ataque que acontece, tá? Você vai entender melhor. Ó, eles deixaram na frente da cidade, tá? O cavalo como um presente de rendição diante dos portões de Troia. Então os gregos criaram um cavalo, deixaram na frente de Troia como um presente, né, entre aspas, de rendição. E aí os troianos, né, acreditando que haviam vencido a guerra, decidiram levar o cavalo para dentro dos muros da cidade como um troféu. Então é exatamente isso que acontece, tá, gente? Eu não sei se você já acessou algum site que às vezes avisava lá, parabéns, você é o visitante número 1000, você ganhou um iPhone, você ganhou um acesso ao Photoshop full, o Photoshop completo. E é exatamente isso que acontece. Aí você baixa ali, né, coloca o cavalo para dentro do seu computador, achando que é um presente, e aí acaba sendo infectado. E por que eu digo achando que é um presente? Porque eles não sabiam, mas dentro do cavalo aqui, é por isso que ficou muito famoso essa história, esse conto, porque dentro do cavalo existiam milhares de soldados. Então aí à noite, quando eles estavam festejando e tudo mais, depois eles foram para suas casas, né, com o cavalo já dentro dos muros, e aí o pessoal, os soldados, os gregos, né, saíram de dentro do cavalo e começaram a tomar toda a cidade, tá? Porque eles já estavam dentro. E é exatamente isso que acontece. Você baixa o arquivo, ele tá na sua máquina, e aí você mal sabe, mas tem alguém lá tomando todo o controle da sua máquina, tá? E inclusive, mais uma curiosidade aí pra vocês, é por isso que existe a expressão, não sei se você sabia, mas presente de grego, porque eles deixaram um presente, e aí, por isso que existe essa expressão, tá? Presente de grego. Então, bora lá. Uma pergunta também que geralmente o pessoal tem é como é que é feita essa distribuição? Como é que esses malwares são distribuídos? Uma das formas, eu comentei aqui, deixando como se fosse um presente, né, na internet, e eles são distribuídos de várias formas, tá? Eles podem ser distribuídos aí em anexos de e-mail, você recebe um e-mail lá com um anexo, alguns até colocam senha para você descompactar, para que os e-mails, os servidores de e-mail não barrem aquele e-mail, né? Eles podem ser distribuídos através de downloads de sites não confiáveis, você baixa, ou até de um site comprometido, tá? O site ele é confiável, mas o site foi invadido, e aí os links de download, quem invadiu troca, coloca ali o malware, tá? Ou o Trojan. Anúncios falsos, que é o que é mais comum, tá? O que mais tem, e até mesmo por meio de aplicativos móveis infectados. A mesma coisa aí da internet, como a gente comentou. Isso aqui também é muito comum, ó. Eu não sei se já passou por isso, mas você, assim que você acessa o site, já começa a baixar automaticamente algum arquivo. Isso, além de ser comum, é um pouquinho perigoso, tá? Não vou dizer sempre, mas aí aqui o Google tá até avisando, o arquivo é perigoso e por isso que o Chrome bloqueou ele, tá? Então, essas são as formas de distribuir por e-mail, por mandando um link, a pessoa baixa, hospedando ele em algum lugar e a pessoa para baixar também, é bem comum, tá? E agora, a gente vai ver na prática, tá? Vamos ver aqui na prática, você vai ver junto comigo como é que ele acontece. O vídeo eu já passei para vocês, então bora lá ver na prática. Gente, eu estou na minha máquina virtual, tá? Eu vou rodar esse tipo de software numa máquina virtual. E atenção aqui, eu recomendo fortemente que você utilize também uma máquina virtual, tá? Para usuários de Windows, gente, mas o meu sistema já é Windows, eu não posso rodar nele? Não recomendo, tá? Eu também utilizo o Windows, ele tá aqui, ó, mas ele é um arquivo malicioso, ele não deixa de ser um software malicioso. Então, por segurança, roda ele aqui na sua máquina virtual, tá? Até o momento, talvez você só tenha aí na sua máquina virtual, na VirtualBox, o Kali Linux. Mas é importante que você instale o Windows também na sua máquina virtual, tá? Para usuários de Mac, recomendo também, você instala numa máquina virtual o Windows, tá? Pode ser o Windows 7, pode ser o Windows 10, não importa. O importante é que seja um Windows. Por que isso? Tá? Como eu falei, ele é um software malicioso. Gente, eu não recomendo de maneira nenhuma que você instale qualquer software malicioso, mesmo que seja para o seu uso, né, para descobrir como, na máquina pessoal. Beleza? Dito isso, vamos aqui então. Só recapitulando, sempre que eu mexo, eu digo isso porque eu faço isso, tá? Sempre que eu mexo com Trojan, com vírus, com malware, às vezes eu até baixo o malware só para ver se algum antivírus vai pegar, para mexer nele, para ver qual que é o script dele ali. Eu sempre estou utilizando uma máquina virtual, tá? Em hipótese nenhuma, eu rodo ele na minha máquina comum, beleza? Dito isso, aqui na minha máquina já, o que eu vou fazer? Eu tenho esse arquivo aqui, chamado Kazar, e você pode encontrar ele, tá, em vários lugares. Isso aqui é um malware,
eu vou até entrar no GitHub aqui, ó. Você pode estar aqui, ó, casar. Olha só, ele tá aqui, ele tem aqui. Ele tem vários, tá? É o casar, você pode até digitar Red aqui também. Vamos ver se ele aparece. 41, ó. Remoting. Gente, pode baixar algum desses, tá? Eu testei vários e a maioria tá funcionando. Na verdade, todos funcionaram, só precisa saber configurar, beleza? Então, duas coisas. Na máquina virtual, você vai criar uma nova máquina virtual e vai instalar um Windows. E agora vai baixar também o casar. Eu tenho ele aqui. A gente pode até disponibilizar ele para download para vocês aí, tá? O que eu utilizo. Mas lembrando, baixa só na máquina virtual. Beleza? Eu vou rodar ele aqui. Eu vou abrir ele. A cara dele aqui, ó. Exatamente a mesma tela que o Kevin tava lá no programa, tá? Então, antes de mais nada, nós vamos precisar configurar. Como é que eu faço essa configuração? Gente, a gente vai mais uma vez utilizar o ngrok, tá? Então eu vou abrir a internet. Vem comigo agora, tá? Depois que você já instalou na máquina virtual, a gente vai deixar um tutorial como você cria uma máquina virtual do Windows no VirtualBox. Como você baixa aí também o casar. Ele é um arquivo executável, então por isso que eu falei para rodar no Windows. Vamos lá. A gente vai entrar no ngrok. E aqui nós vamos... Você, tendo conta já, porque a gente já criou conta, você pode fazer o login, tá? Ou fazer um sign up para fazer o cadastro. Então eu vou fazer o login, porque eu já tenho conta, você também já vai ter. Vamos fazer o login, já estou aqui dentro. Lembrando que agora a gente está falando do ngrok no Windows, tá? Então para isso a gente vai baixar de novo. Você vai fazer o download, mais uma vez, ó. Vai fazer o download aqui. Porque a gente precisa instalar ele no Windows. Você acabou de instalar o Windows, ele não tem o ngrok nele. E por que a gente vai precisar instalar o ngrok? Para que a nossa comunicação possa ser externa. Tá? Eu consiga atacar um cara da China. Se um cara da China abrir esse meu programa, eu vou ter a conexão aqui. Tá? Por isso a gente vai utilizar o ngrok. Vamos lá. Vou mostrar aqui na pasta. Eu vou extrair os arquivos. Olha ele aqui, ó. Esse é o arquivo que eu precisava. Tá vendo? Você também vai ter ele aí. Esse ngrok, eu vou até excluir esse... Eu já extraí ele. Esse é o arquivo que a gente precisava, ó. Se você tiver esse arquivo, 80% já está concluído, tá? Pro Windows. Gente, eu gosto de fazer o seguinte, tá? Eu vou falar o que eu gosto de fazer. Você pode deixar ele na pasta de downloads ou na área de trabalho, para ficar mais fácil, tá? Tranquilamente. Eu gosto de fazer o seguinte, ó. Eu gosto de pegar ele, eu recorto ele, eu vou aqui em computador. Então, ó, vou em computador, disco local C e jogo ele aqui dentro, ó. Ele vai ficar no meu computador disco local C, ó. Olha ele aqui. Mas nada impede que você deixe ele também aqui na área de trabalho, tá, ó. Você pode deixar ele na área de trabalho, mas eu vou falar o que eu faço. Então, eu jogo ele aqui dentro, ó. De computador, se você for no seu computador aí, você vai em disco local C, joga ele aqui dentro, ó. Por que isso? Já vou explicar, tá? Fez isso, a gente vai acessar ele daqui a pouco via CMD. Daqui a pouco não, vamos fazer isso agora. Vou digitar CMD. Aqui onde eu tô, ó, você não deve estar vendo. Mas aqui, ó, eu tô em cima. Aqui onde eu, na barrinha de pesquisa, eu digitei o seguinte, ó. Vou até abrir o bloco. Eu digitei aqui, ó, CMD. Então, digitei CMD. Ele tá aqui, ó. Eu vou dar um clique, abrir a tela preta. Beleza. Agora, nós vamos até... Vou até não salvar. Nós vamos até o disco local C. Como é que eu faço para voltar até o disco local C? Por que disco local C? Porque a gente jogou o ngrok lá. Tá? Então, detalhe. Ó, aqui, se eu der um dir... Ó, se eu procurar por ngrok... Tá vendo ngrok aqui? Não tá, tá? Eu vou dar um clear. CLS, na verdade. Para limpar a tela é CLS. Clear é lá no Kali Linux, tá? Então, vamos lá. Se você jogou o ngrok na área de trabalho, se você jogou o ngrok aqui na área de trabalho, você vai dar um CD, desktop, e quando você der um dir, o seu ngrok vai estar aqui, tá? E aí você vai poder rodar o comando ngrok porque ele vai identificar. No meu caso, e no caso aí, se você acompanhou também, a gente vai voltar para o disco local C, que é essa aqui, ó,
C dois pontos barra. Então, para mim voltar para lá, eu vou digitar C dois pontos e C dois pontinhos aqui, ó, C ponto. O que está acontecendo aqui? Tá, vou te explicar. A gente voltou um diretório. Isso aqui bem tranquilo, tá na aula de Linux, você viu. O mesmo comando para Linux serve aqui para o Windows também, tá? É só esse aqui. Se você der um CD dois pontos, agora eu tô aqui no C. Se eu der um dir, olha quem tá aqui, ó, ngrok.exe. Tá vendo aqui comigo? Olha ele aqui, ó, ngrok.exe. Beleza, já tô na pasta onde tá o ngrok, correto? Já posso rodar ele? Calma, ainda não. Eu vou dar um cls, vai limpar a tela. Então agora vamos até com mais calma aqui para você entendendo legal. Estou com o meu ngrok baixado no Windows, já estou com o cmd dentro da pasta onde eu preciso rodar o ngrok. Já posso abrir uma porta? Não, você não pode, porque a gente precisa configurar o token, tá? Como é que eu faço essa configuração? Descendo um pouquinho aqui, ó, tá vendo aqui, ó, Connect Your Account. A gente também fez isso lá no Linux. Tá? A gente precisou conectar a nossa conta. Tá no Kali Linux, se eu não me engano. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. Não é isso tudo de código que você vai copiar. Você vai copiar a partir do Alt Token aqui, ó. Então, olha bem da onde eu tô copiando. Alt Token, começando nele, então eu vou copiar. Voltei aqui para onde está o meu ngrok e eu vou passar o seguinte parâmetro, ó, ngrok.exe, ou seja, eu vou executar esse arquivo e vou colar. Então, tranquilo, eu vou passar o meu token, ou seja, eu quero que essa minha conta ela esteja configurada nesse computador. Vou dar um Enter. Olha só que legal. O Alt Token salvou o arquivo de configuração. Olha, ele salvou aí a minha configuração. Perfeito. Agora eu já posso utilizar, tá? Então você faz isso. Se der erro, gente, vê se o comandinho tá certinho, ó. Alt Token e aqui na frente o seu token, tá? Porque a sua conta vai ter um token. Então você copia a partir aqui, ó. Inclusive aqui, ó, quando você clica, ele já copia tudo. Às vezes até é um pouquinho difícil você copiar. O que você pode fazer também, ó? Abrir no bloco de notas e fazer o seguinte, ó. Apagar aqui, ó. Deixa eu dar um OK. Fazer o seguinte aqui, ó. Apagar. E agora sim eu posso copiar, tá? É uma possibilidade também, tá? Que agora, se você olhar aqui comigo, ó, Alt Token, tá vendo? Porque tem que ser a partir daqui. Quando você fizer isso, ele vai dizer que configurou corretamente, tá? Ó, Alt Token Saved. E agora nós estamos prontos para abrir uma porta e continuar aí na nossa jornada aqui de criar o nosso servidor hacking, tá? Beleza. Eu posso fechar até essa tela, já não vai ser mais útil, tá? Ainda posso fechar essa tela. Com o nosso casar aberto, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou abrir uma porta agora. E para esse tipo de comunicação, gente, a gente não vai abrir uma porta como a gente está acostumado, tá? De HTTP. HTTP é geralmente para sites, que a gente abre HTTP 80, HTTP 443. A gente entra um pouquinho de conhecimento de redes aqui também, tá? A gente vai abrir uma conexão chamada conexão TCP, tá? Você já ouviu falar? Se não, conheceu agora, tá? A gente vai abrir uma conexão TCP. Então, para isso, eu vou digitar aqui, ó, ngrok.exe, vou abrir uma conexão TCP e você vai digitar uma porta. Gente, pode ser qualquer porta, tá? Eu costumo utilizar a 1337. É costume, tá? Mas poderia ser aqui 4444, poderia ser aqui 1200, tá? Eu gosto de utilizar 1337. É uma porta aí um pouco diferente, tá? A gente tem várias portas para serem utilizadas. E vamos ver se vai dar certo aqui. Assim que eu dou um Enter, beleza? Então lembrando, o comando que eu rodei aqui foi o seguinte, ó. ngrok.exe tcp 1337, tá? Beleza? Como a gente já configurou o nosso arquivo, agora ele já se comunicou na minha conta. Olha aqui, ó. E agora, que já tem aqui o seu e-mail, aqui em cima vai mostrar a sua conta. Aqui embaixo, a gente já tem o nosso redirecionamento, que é o que a gente precisa, tá? Grava isso, ó. A gente vai utilizar a partir daqui, ó, o TCP, tá vendo? Tem até a porta e tudo mais. Bora lá. Aqui em File, lá no casar, na verdade, perdão, você vai vir aqui em Builder, você vai construir, né, um arquivo.
Então, client tag vai ser aula Trojan. Aqui, beleza. Vamos passar para a próxima. Aqui embaixo, em conexão. Eu já até utilizei, para você ver, ó. Eu utilizava. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou remover e vou inserir com vocês agora um host. Tá, então vamos lá. O nosso host vai ser o seguinte, ó. Inclusive aqui ele mostra IP hostname. Se você ver, ó, IP hostname. Você vai pegar comigo aí o host agora. Você vai clicar em marcar. A partir do... Depois do barra, tá? Opa, aqui, ó. Pera aí. Marcar. E eu vou até o I/O aqui, ó. Pera aí que eu tô com dificuldade aqui pra copiar e colar, gente. Marcar. Aí. Vou dar um Ctrl C pra ele copiar. Pronto. Consegui, tá? Então, é isso aqui, ó. Você vai, a partir do número, pode ser 0, às vezes começa com 1, começa com 2, tá? É aleatório. Aí você vai colocar o hostname aqui, ó. Até o .io. O que mais? Você vê que embaixo ele pede a porta, ó. A porta de comunicação vai ser essa aqui, ó. No meu caso, né? 17024. Não vou nem copiar, vou até digitar, ó. 17024, tá? Porque foi a porta que me abriu. Eu vou clicar em Add Host. Então, agora nós já temos o nosso host inserido. Já posso dar um prosseguimento. Aqui em senha você não precisa mexer, tá? Ele tá mostrando um tipo de senha para encriptar a conexão. Não precisa, tá? Instalação. Configuração e instalação. Geralmente eu deixo do jeito padrão, tá? Eu não mudo muita coisa, mas aqui você pode colocar, ó, se você quer que instale New Program Files, se você quer que instale no sistema, se você quer que tenha um nome específico, ó. Na hora de instalar, vai se chamar Explorer.exe. Ou seja, já vai se camuflar lá, tá? Nesse caso não precisa do .exe, porque já tem aqui, ó, Explorer.exe. Ele vai se camuflar com o Explorer. Nesse caso eu vou deixar client, beleza? Aqui, caso você queira, essa é a parte legal, você configurar algumas coisas, por exemplo, se alguém tentar olhar o software, ou se algum antivírus mais básico dá uma checada no software, você pode colocar, ó, Windows Media Player, você pode colocar que a descrição sei lá, algo como, aqui vai de criatividade, tá? E também de coerência. Você não vai dar o nome do arquivo de Photoshop e colocar Windows Media Player, sabe? Então, se eu coloquei o nome lá, player.exe, aqui eu jogo Windows Media Player, só pra se alguém clicar com o botão direito, clicar em propriedades, aqui em detalhes, a pessoa vai conseguir ver, ó, qual que é o nome, consegue ver um monte de coisa. Nesse caso aqui também eu não vou colocar nada, tá? Você pode mudar o ícone também, ó, change icon, né? Mas para mudar o ícone aqui, vou até deixar como atividade. Quando você estiver fazendo, você tenta mudar o ícone. Você faz o seguinte, ó, download.ico. Você pode baixar um .ico aqui, ó. Deixa eu ver se ele aceita o .ico. Ó, aqui, ó, a gente consegue ver, ó, icons, tá vendo? .ico. Então, eu quero qual ícone aqui? Lembrando que ele tem que ser em ico. Se for esse aqui do símbolo de download, na hora de baixar, olha aqui, ele tá baixando como PNG, já não serviria. Você teria que mudar aqui para baixar como ico, tá? E aí na hora que o software for criado, ele vai ser criado com esse ícone aqui. Como eu não vou utilizar, você vai ver o ícone que ele vai ficar bem simplesão. E aqui, beleza, vou deixar, não vou mudar nada. Vou clicar em Build. Aí ele tá pedindo aqui porque eu deixei marcado, né? Vou desmarcar. Aqui também eu vou desmarcar. Senão ele vai pedir, ó. Você vê que ele é obrigatório. Se você deixar marcado, você tem que colocar. Como no meu caso eu vou desmarcar para não ter. Agora ele deixou eu criar. Vou escolher só onde que eu quero criar. Eu vou criar na área de trabalho. Vou colocar aqui, ó, server. Ele já vai criar como executável. E posso fechar essa telinha aqui, ó. Sim. Quero salvar? Quero sim. Beleza. Deixa eu atualizar minha página. Atualizei. Olha só quem apareceu aqui. O server. Então esse server aqui, gente, pronto. É isso. Tá? Ele já tá pronto. Se eu hospedar em algum lugar, se eu mandar para alguém, tá? E aí, até a gente já vai falar sobre a dificuldade de enviar. Porque se você tentar subir esse arquivo aqui num e-mail e mandar para alguém por e-mail, muito provavelmente o e-mail vai ser barrado. Tá? É 100% de certeza que seu e-mail não vai chegar.
porque vão fazer uma validação nele, tá? A gente já vai fazer um escaneamento nele também, para ver quantos antivírus pegam, quantos não. Mas uma das formas é você adicionar para o arquivo, para mandar por e-mail, tá? E colocar uma senha nesse arquivo. Você vem aqui em bloquear o arquivo. Então, para isso, você precisa ter um WinRAR instalado. Isso aqui é até um a mais. Não estava nem no escopo da aula. É um brinde aí para você, tá? Você vem aqui com o botão direito, adicionar para o arquivo, bloquear arquivo e define uma senha. A senha pode ser 123, uma senha bem simples, tá? Porque você quer que a outra pessoa execute esse arquivo, você quer que ela consiga extrair esse arquivo. Então você não vai colocar uma senha difícil. 123 já é o suficiente. É só para ser mandado por e-mail. É assim que eu fazia também nos meus testes, tá? Eu mandava para um computador e por e-mail geralmente barrava. Então eu zipava ele, né? Ou compactava com senha, ele vai normal. No outro computador eu descompacto, colocando a senha que a gente inseriu aqui, tá? Então, adicionar para o arquivo, bloquear arquivo, definir senha, 123. E aí, eu posso dar um OK. Ele já foi compactado aqui, ó. Inclusive, eu vou até te mostrar aqui, já na prática mesmo. Eu vou aqui no Vírus Total. Olha só que interessante. Ele está compactado, né? Vou jogar esse arquivo compactado aqui, ó. Confirmar o upload. Olha só que legal. Vamos ver se muitos identificam, se muitos não identificam e tudo mais. Olha só, até o momento, 50 antivírus olharam, nenhum detectou. Até porque ele está compactado e está com senha, tá? Ou seja, fizemos aqui algo que nenhum antivírus vai conseguir, obviamente, ver, tá? Então, beleza, você viu por que ele passa por e-mail, tá? Se eu mandar por e-mail, anexando, ele vai normalmente. Então, agora vamos à parte que é muito legal. Eu vou executar esse arquivo. Pronto, eu preciso executar. Só que o Quasar, ele tem uma coisa interessante que é em Settings. Aqui em Settings, eu vou clicar em Start Listening. Colocar para ouvir. Por que eu vou colocar para ouvir? Gente, é a porta de escuta. Lembra que eu falei que eu poderia, quando você abriu a porta lá, se você abrir o TCP 4444, aqui você vai mudar, ó, para 4444. Senão vai dar errado, tá? A porta que abriu, como é que eu sei a porta que abriu? Aqui, ó, localhost. A minha, no meu caso, é 1337. Foi o que eu abri. Nesse caso, eu vou manter 1337, tá? Então, eu vou clicar para Start Listening. Beleza. Eu mantive, tá? Esse localhost, porque é o que eu estou utilizando aqui, tá? Posso fechar aqui. E olha só quem apareceu para mim. Gente, esse é o ataque. Estamos concluídos aqui. Que bacana. Então, eu abri na minha própria máquina, tá? Eu abri ele aqui. Mas se eu tivesse mandado ele para um outro computador, para outra rede, fora do Wi-Fi, funcionaria normalmente, tá? Por quê? Porque a gente abriu uma porta aí com ngrok, tá? Ele tá em localhost, mas ele funcionaria, já te mostrei como faz para você fazer um ataque externo. Todos esses passos aí, tá? Com ngrok, abrindo porta, configurando aqui, ele vai funcionar normalmente. A tag que a gente inseriu lá, ó, aula Trojan, ele já identificou que eu tô no Brasil, ó, país Brasil. Se fosse de outro lugar, já mostraria também. Qual que é o sistema que tá rodando? É o Windows. E se eu clicar com o botão direito aí, ó, olha só, eu posso ver esse sistema, abrir um remote shell, é muito legal. Eu posso desligar o computador, ligar novamente. Eu tenho aqui, ó, visitar algum site. Se eu clicar em Visit Website, vou colocar aqui, ó, www.google.com. Eu tô pelo Quasar, tá? Eu vou clicar em Visit Website. Eu não fui aqui, ó. Olha só, ele já abriu. Ele abriu aqui o Google. Sem eu clicar aqui no Google e abrir normalmente, tá? Eu fui pelo próprio Quasar. Gente, aqui tem algumas opções, tá? Tem uma que é bem legal, ó. Remote Webcam. Eu tô numa máquina virtual, então não vai ter, mas se tivesse, ele já me mostraria aqui o webcam, tá? Recuperar senhas. Se tiver senha salva, ele pega aqui, ó, password, pega as senhas. Tem uma ação aqui bem legal, que é essa aqui, ó. Remote Desktop. Então, eu posso ver em tempo real o que a outra pessoa tá vendo lá, ó. Eu cliquei em Remote Desktop. Se eu clicar em Start, olha lá. Ele me mostrou tudo que a pessoa tá fazendo, ó. Então, nesse caso é meu próprio computador, mas se fosse em outro, ele já mostraria tudo que a pessoa tá fazendo. Legal, né? E é isso, gente. É utilizar File Manager pra gente conseguir ver todos os arquivos, ó, a pasta. Olha quem tá aqui, ó, no disco local C, o próprio ngrok. Você tem acesso a tudo, gente. Então, muito cuidado, tá? É por isso que eu falo, não baixe qualquer software, porque às vezes você baixa um software e outra pessoa
tá tendo todo esse tipo de acesso no seu computador. E hoje você aprendeu como ele é feito, tá? A conexão ela vai se manter aqui. Se eu fechar aqui, ó, e abrir de novo o Quasar, enquanto o ngrok estiver aberto, eu vou vir aqui, vou colocar para escutar, né, na porta 1337. E ele já me volta aqui de novo a conexão, ó. Olha só que legal. Tá vendo? Então, a minha conexão tá aqui. Então, se 10 pessoas tivessem aberto esse meu software, 10 máquinas iriam aparecer aqui para mim, tá? Lembrando que, um detalhe importante, se eu fechar aqui, aí eu perco a conexão. Por quê? Porque se eu fecho e abro de novo, aqui a minha porta vai mudar, tá? E muito detalhe nisso, é importante que você mantenha o ngrok aberto. Só importante você saber, tá? Porque se eu fechar aqui e abrir de novo, depois você pode até fazer um teste. Ele não vai me abrir na mesma porta. Essa porta aqui, ó, aqui pode até manter o mesmo, 1337, mas aqui 17024 já era, vai mudar. E a nossa escuta, o nosso software foi criado no 17024, tá? Detalhe importante aí para você. Então, voltando aqui para nossa aula, agora você sabe como que cria, né? Você viu na prática como é que a gente cria. E detalhe, eu mostrei aqui para vocês a parte colocando ele zipado. Mas olha só, se eu não zipar ele, vírus total, eu executei o arquivo direto, sem escanear, sem fazer nenhuma checagem. Esse é o perigo também, porque se eu tivesse escaneado ele, se eu jogar ele aqui, ó, agora eu tô jogando o arquivo mesmo, tá? O próprio server. Bom, eu vou confirmar o upload, ele vai fazer o escaneamento. Se eu tivesse feito o mínimo, que é escaneado o arquivo, muito provavelmente eu não abriria ele, porque, olha só, de 10 antivírus que analisaram até o momento, 8 já pegou como vírus, como malware, ou pelo menos suspeito, ó. Olha só a diferença, o quanto agora já tá mostrando Trojan. Alguns até mostram aqui, ó, de qual Trojan que é. Ele mostra aqui, ó, Quasar Hatch. Tá vendo? Bem aqui em cima. Então, por isso que eu falei, se eu tivesse feito o mínimo, e você fizer o mínimo aí sempre de validar os arquivos, jogar no vírus todo, fazer um escaneamento, às vezes eu já desconfiaria. Você não desconfiaria? Você vai executar um arquivo, você joga ele, tá muito antivírus aqui, tá dando como malicioso, ó. Veredito malicioso. Então, muito cuidado, tá? Se eu tivesse feito isso e não executado, talvez eu não tivesse sido infectado, tá bom? Então, cuidados a serem tomados. Acabamos de ver alguns, tá? Você viu o funcionamento. E eu não vou dizer nada demais aqui, tá, gente? Eu não vou inventar um milagre aqui, não vou reinventar a roda. Eu vou dizer pra você que realmente o básico funciona. É fazer o básico. É não executar qualquer arquivo, coisa que você já sabe. Validar sempre com antivírus e o vírus total, como a gente acabou de fazer. A desconfiar de arquivos executáveis em e-mails, um anexo. Você viu como é fácil mandar por e-mail ali, a hospedar, tá? Então, é basicamente isso. É sempre tomar cuidado. Então, é isso. Bom, é isso, pessoal. Essa foi a aula de hoje. Espero que você tenha curtido. Você viu como foi a criação aí de um software malicioso, né? Um Trojan Horse. Você viu como a gente abriu as portas, criou, aí executou ele ao mesmo tempo. E a gente viu até algo sobre compactação de arquivo colocando senha. Tá bem bacana. Espero que você tenha curtido. Conta aí pra mim se você já conhecia esse tipo de criação, de configuração de software malicioso. Se é a primeira vez que você tem um contato com um tipo de Trojan, tá? E aí você viu como é fácil também, tá? Espero que você tenha curtido. Te vejo aí na próxima aula.